Shalom a todos. Vou dar seguimento agora, mais uma vez, à série de vídeos que eu estou fazendo sobre imersão na cultura judaica, para os que continuam tendo interesse, pois esse foi um tema que não teve muita procura no meu canal. Mas cada um tem seu livre-arbítrio, não vou questionar isso. Eu vou te falar do Salmo 82, que foi composto por Asaf. Em português é colocado como Asaf. O nome próprio não se traduz, mas eu falo isso só para você poder encontrar na sua Bíblia, traduzido como Asaf, mas eu iria falar do original, Asaf. Ele foi um dos cantores levitas, pelo qual foi encarregado pelo rei Davi, desde quando retornou à Arca da Aliança. Essa passagem, tem uma referência disso nas Escrituras, está em 1 Crônicas 15, verso 17 e 19. Vou dar uma lida aqui para constar. Tá aqui 1 Crônicas 15, verso 17. Os levitas designaram, pois, a Heman ben Yoel e dos seus irmãos a Asaf ben Beriarro. 19. Assim os cantores Heman, Asaf e Etan se faziam ouvir com símbolos de cobre. Mas para ficar claro que foi Davi, no versículo 16 fala: E Davi ordenou aos príncipes dos levitas que designassem alguns de seus irmãos como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, saltérios, harpas e símbolos, e levantarem a voz com alegria. Então, a Asaf foi designado posteriormente também como chefe dos que celebrariam diante da arca, quando ela retornou em Jerusalém. A referência está um pouco mais à frente, em 1 Crônicas 16, versos 5 e 7. Segue. Asaf como chefe, e Zacarias como seu segundo, Yeiel, Shemiramot, Yeriel, Matitiá, Eliav, Benaiahu, Obed-edom, Ieel com saltérios e harpas. E Asaf se fazia ouvir com símbolos. Agora o versículo 7. Nesse mesmo dia, Davi ordenou que Asaf e seus irmãos dessem graças ao Eterno assim. Aí pronuncia uma bênção: louvai o Eterno, proclamai o seu nome, divulgai entre as nações os seus feitos, que se encontra nesse mesmo louvor em Salmos. Encontre aqui a referência, esse versículo de Salmos citado na continuação de 1 Crônicas 7 adiante, é o Salmo 105, que diz o seguinte, como eu tinha falado anteriormente, no versículo 8 do 1 Crônicas, capítulo 16, segue o seguinte: é uma citação de Salmos que Davi ordena a Asaf fazer ao Eterno louvor. Fala assim: louvai o Eterno, proclamai o seu nome, divulgai entre todas as nações seus feitos, entoai cantos e hinos, narrando todos os seus prodígios. Senti-vos glorificados em seu santo nome, e que se alegrem os corações de todos os que buscam o Eterno. Sim, buscai sempre sua presença e sua força. Ó vós, semente de Abraão, seu servo, ó vós, filhos de Jacó, seus eleitos. É isso que fala em 1 Crônicas 16, do 8 adiante. Cita 5 versículos de Salmos. Eu até vou dar uma citada mais completa aqui. Segue. Louvai o Eterno, proclamai o seu nome, divulgai entre as nações os seus feitos, entoai cantos, salmodiai, meditai em todos os seus prodígios. Senti-vos glorificados em seu santo nome, que se alegrem os corações dos que buscam o Eterno. Buscai o Eterno em sua força, sim, buscai sua presença continuamente. Recordai os prodígios que ele tem feito, seus atos maravilhosos e o juízo da sua boca. Ó vós, semente de Israel, seu servo, ó vós, filhos de Jacó, seus eleitos. É praticamente a mesma coisa que é falada, parafraseada praticamente no livro de 1 Crônicas 16 e tal.
Aí fala que quando Davi, no versículo 2, quando Davi acabou de oferecer as ofertas de libação e as ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Eterno. Repartiu a todos em Israel e a cada um, tanto homens como mulheres, um pão, um bom pedaço de carne e um odre de vinho. E designou alguns levitas por ministros perante a arca do Eterno, que foram os que eu citei anteriormente, no verso 5, Asaf, Zacarias, Jeiel, Shemiramot, Yeriel, Matitiá, Eliab, Benaiahu, Obed-edom, etc. No 7 fala que Davi ordenou que Asaf e seus irmãos dessem graças ao Eterno, como essa passagem que eu citei, do 1 Crônicas 16, do 8 ao 13, que também se encontra no Salmo 105, que eu também acabei de citar. Os filhos de Asaf foram encarregados como cantores no templo, construído pelo rei Salomão também. E a referência se encontra no Esdras, capítulo 3, verso 10. Segue. E quando os construtores colocaram as fundações do santuário do Eterno, convocaram os sacerdotes, vestidos com suas roupas específicas, com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar ao Eterno, com salmos de Davi, o rei de Israel. O Salmo 82 é uma exortação aos juízes de Israel, instando eles a abordar seu trabalho com bastante integridade e senso de responsabilidade. Asaf, que é o que a gente falou anteriormente, que é o autor desse capítulo de Salmos, começa por notar que Deus, versículo 1, está entre a divina assembleia, entre os juízes, ele estabelece julgamentos. A palavra usada no hebraico, quando cita dos juízes, quando fala, ele está entre, em traduções que fala que ele está entre os poderosos ou entre os deuses, porque é uma tradução equivocada. Poderosos até que vai, mas Deus não, porque Elohim é uma palavra em hebraico que não fala apenas de Deus. Moisés foi chamado de Elohim em Êxodo 7:1 e tal. Os juízes são chamados de Elohim e os anjos também são chamados de Elohim. Essa é uma palavra não aplicada apenas ao Eterno, mas também a deuses falsos, como se conotação de deuses. Mas no contexto desse salmo, que a gente está abordando, 82, ele não fala de deuses, mas fala de homens delegados com ofícios divinos, com tarefas que o Eterno delegou a eles, tarefas que cabem a ele, mas ele dá autoridade ao homem de cumprir. Da mesma forma como Moisés, em Êxodo 7:1, que Deus fala que colocará ele como Deus, entre aspas, que seria a palavra Elohim, seria esse mesmo contexto, como Deus para Faraó, e Arão, seu irmão, seria seu profeta. É o mesmo sistema, Deus sempre tem os seus profetas. Porque Deus delegou autoridade a Moisés, deu autoridade a ele, que é uma autoridade que cabe somente a Deus. Mas nesse momento ele delegou essa autoridade a Moisés, para ele cumprir essa missão na terra. Assim como é o caso do juiz de Israel. Certo? Mas literalmente, esse verso, para ficar mais fácil de entender, ele quer dizer que o Eterno reside entre a congregação de Israel para supervisionar, ou seja, a divina assembleia seria a congregação de Israel. E tal, tem referência disso no livro de Números de Josué, que não cabe ficar falando aqui, mas basta procurar, senão o vídeo vai ficar grande, e eu sei que o povo não gosta de vídeo grande. Enfim, ele fala que o Eterno resiste na congregação de Israel para supervisionar o seu sistema judicial, que são os juízes que ele estabeleceu na Torá. São juízes que ele estabeleceu para julgar o povo com justiça e retidão. Que eu vou citar agora na Torá a passagem para ficar mais claro. Então essa referência se encontra em Deuteronômio 16, verso 18. Juízes e policiais designarás para ti em cada uma de suas tribos, em todas as tuas cidades, que o Eterno teu Deus te dá, e julgarão o povo com reto juízo. Não distorcerás o juízo, não farás distinção de pessoas, e não tomarás suborno, porque o suborno cega os olhos dos sábios, subverte as palavras justas. A justiça, e somente a justiça seguirás, para que vivas e herdes a terra que o Eterno teu Deus te dá. Então, tem mais referências sobre isso na Torá. Eu vou mostrar aqui, vou trazer aqui para que fique claro e refutável que não é coisa da minha cabeça, que realmente existiam esses juízes, que eles
eles têm tá correto com essa interpretação e o contexto de ser chamado de Elohim, assim como Moisés foi, porque eles têm autoridade divina. Deus deu autoridade a eles de julgar. Essa passagem que você tem anteriormente da Deuteronômio mostra isso, e agora vai mostrar Moisés cumprindo essa ordem de Deus. Em Êxodo 18, ele está conversando com seu sogro, Itro, em português Jetro. Ele dá umas dicas com Moisés, e Moisés acaba catando e seguindo a ordem de Deus de designar juízes. Então, esse é um pedaço aqui para que não fique muito extenso. Agora é Itro falando com Moshe, Jetro falando com Moisés. Agora escuta a minha voz e te aconselharei, Deus estará contigo. Sejas tu pelo povo diante de Deus, e tu levarás coisas de Deus, e os advertirás sobre os estatutos e as leis, e os farás saber o caminho por onde andarão e a obra que farão. E tu verás dentro do povo homens capazes, tementes a Deus, homens de confiança, e que odeiam tirar lucro, e os porás por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julgarão o povo a toda hora. Todo caso importante estarão a ti, e todo caso pequeno julgarão eles, e assim te aliviarão, e levarão a carga contigo. Se fizeres esta coisa, e assim Deus te mandar, poderás suportar, e também todo o povo irá a seu lugar em paz. E Moisés escutou a voz de seu sogro e fez tudo o que ele disse. E Moisés escolheu homens capazes em todo Israel, e os pôs por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. E julgavam o povo a toda hora. As coisas difíceis traziam a Moisés, e todas as coisas pequenas julgavam eles. E Moisés despediu-se de seu sogro, e ele voltou à sua terra. Aí esse aqui é o Moisés cumprindo a ordem de Deus. E tal. E o sogro de Moisés até fala, se fizeres esta coisa e assim Deus te mandar, tipo, se Deus der autoridade, em Deuteronômio 1, verso 15 ao 17, mostra que Deus realmente aprovou, que Deuteronômio é um acontecimento posterior a Êxodo, e é continuado, é praticamente parafraseado esse mesmo mandamento, e foi um momento posterior, ou seja, mostra que Deus deu aval para esse acontecimento. Está em Deuteronômio capítulo 1, verso 15. Vou começar do 10 aqui, Deuteronômio 1, verso 10. O Eterno, vosso Deus, multiplicou-vos, e eis que sois hoje uma multidão como as estrelas dos céus. O Eterno Deus de vossos pais acrescente sobre vós 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos falou. Então como suportarei sozinho o trabalho que me dais, a vossa carga e a vossa contenda? Tomai para vós homens sábios, inteligentes e conhecidos por vossas tribos, e os porei por vossas cabeças, por vossos cabeças. E vós respondestes e me disseste, é boa a coisa que falaste para fazer. Assim tomei os cabeças das vossas tribos, homens sábios e conhecidos, e os pus por cabeça sobre vós, capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 50 e capitães de 10. E nomeei guardas para vossas tribos. Naquele tempo ordenei a vossos juízes, dizendo, ouve a causa entre vós irmãos e julgai com justiça entre o homem e seu irmão, ou o seu litigante. Não conheçais face no juízo, ouvireis do mesmo modo ao pequeno e ao grande. Não temereis ao homem algum, porque o juízo é de Deus. E a causa que for difícil para vós, a trareis a mim e ouvirei. Naquele tempo vos ordenei todas as coisas que deveríeis fazer. Aí, infelizmente, como esse salmo observa, os juízes de Israel falharam em sua tarefa. Eles concederam favor aos magnatas, poderosos e influentes da nação, e deixando a viúva e o órfão para dar atenção a essa classe abusiva e manipuladora. Discutivelmente, o verso mais incisivo desse capítulo 32 é o verso 5, onde o salmista, que é Asaf, lamenta a falha dos juízes, em reconhecer que imotu comos de aaretz. Ele diz que a corrupção judicial faz com que os fundamentos da terra se abalem ou entrem em colapso. Essa é uma forma poética de se expressar que, sem um sistema judiciário estável e honesto, a sociedade não funciona adequadamente, corretamente. Ela não tem base e nem tem lugar. Aí fica essa explicação, fica esse sentido
de que os fundamentos da terra ficam abalados, porque com os juízes corrompidos, tudo perde seu eixo, sua direção, sua base. Por que isso? Porque se os malvados e os ricos são capazes de usar dinheiro e influência para manipular a corte, então não pode haver, de forma alguma, esperança para uma sociedade pacífica e segura. Vira uma sociedade caótica, vira um caos, uma bagunça, uma zona. E aí o sentido dos fundamentos da terra, entre aspas, estarem abalados. É nesse sentido que está falando o salmista, não é literal. Então o Asaf, o salmista, desse Salmo 82, ele conclui esse salmo oferecendo uma oração para que Deus possa se levantar para julgar a terra. Porque ele observa a corrupção e a ganância dos juízes que estavam naquele momento ali. Ele diz, dando a entender nesse salmo, que ele encontra somente esperança e confiança na justiça impecável do Todo-Poderoso, pois só ele é infalível, percebendo que mesmo juízes mortais que falhem em manter um judiciário honesto e justo, pelo menos o próprio Deus pode ser confiável para julgar todos os juízes e todas as pessoas e cuidar do sofrimento dos pobres e oprimidos. Ou seja, ele é o verdadeiro juiz do universo, ele que dá conta de todas as coisas, tudo está sob o controle dele. Ele estabeleceu juízes e tal, para fazer um sistema de justiça justo, mas em certo momento, em dado momento, eles acabam falhando. Asaf reconhece que Deus está no controle de todas as coisas. Por mais que ele estabeleça juízes para servir o propósito divino, esses juízes, por serem humanos, eles podem falhar, e etc. Como o caso desse salmo citado por Asaf. Mas que o Eterno, ele é infalível, ele não falha. Por mais que o sistema humano, que os homens possam falhar, ele está no controle de tudo. Também pelo fato de estabelecer homens justos, eles podem ser justos, mas a justiça humana é falha, né? A sabedoria humana é falha. E que o homem a todo momento pode ser passivo de erro, pois ele não é perfeito. O perfeito é só o Eterno em todos os seus caminhos, e é isso que a Asaf reconhece. O Salmo 82 é lido toda semana pelos judeus no dia de terça-feira, pelo menos pelos judeus praticantes da Torá. E esse salmo em hebraico, esse cântico, na verdade, é chamado de cântico diário na cultura judaica, chamado de Shir Shel Yom, que é o terceiro dia. Ou seja, domingo é o primeiro dia, segunda é a segunda, e terceiro até a terça, que seria Shir Shel Yom. Já o Shabat seria o sétimo e último dia, né, que é o dia de descanso, e aí começa no primeiro dia, que seria o domingo. Mas não começa como no mundo ocidental, a cultura judaica é sempre no pôr do sol do Shabat. Assim como o sol se põe, por exemplo, no nosso sábado aqui, o sol se põe no nosso sábado, já é o dia 1. Tal. Yom Rishon, que é falado. Rishon é primeiro, dia primeiro. Dia 1. Yom é dia e Rishon é primeiro. Assim que acontece o pôr do sol, se fosse aqui no Brasil, no nosso sábado aqui, rola o pôr do sol do sábado, e tá, tipo assim, do sábado para o domingo, mas seria no pôr do sol mesmo do sábado, contar as primeiras estrelas no céu, já seria o Yom Rishon, primeiro dia. E agora vamos à reza do Salmo 82, que é o último salmo dessa série que eu propus colocar no canal para fazer o pessoal que realmente quer buscar as origens hebraicas da fé, buscar a verdadeira origem da fé escritural, para quem quisesse buscar ou quer. Eu fiz essa série, comecei, não sei se vocês lembram, que ainda estão acompanhando, o primeiro vídeo que eu fiz dela foi em fevereiro. Em janeiro de 2019, vou somar 12 vídeos, né, que seria o propósito que eu tinha dado, que eu tinha falado no vídeo. Seriam 12 vídeos, um ano, né? Seria mais apresentar orações judaicas, tipo, que se encontram na Bíblia. Por exemplo, a primeira foi o Shema Israel, que é a profissão de fé israelita e monoteísta, não só para os judeus, é a profissão de fé escritural, que Deus é um. Shema Israel, Hashem, Elohim, Hashem errado, que se encontra em Deuteronômio 6.4, em outro texto de Deuteronômio. E no Novo Testamento,
como é conhecido, que eu prefiro citar, Ketuvim Netzarim, escritos nazarenos, ou seja, dos discípulos de Yeshua, do Nazareno, é citado em Marcos 12:29, e é parafraseado durante também o Novo Testamento, e na Torá tem várias, esse é repetido várias vezes, no Taná também, que é conhecido de forma negativa, tipo, totalmente negativa e equivocada como o Antigo Testamento, também é várias vezes repetido esse conceito. Mas enfim, esse vai ser o último salmo dessa série que eu vou fazer. No mês de dezembro eu irei fazer um vídeo sobre literatura judaica, livros da cultura judaica que complementam e tal, para dar um entendimento melhor sobre as escrituras e pode nos guiar. Também sobre livros históricos que ajudam bastante no entendimento. Óbvio que eu não vou citar livros heréticos ou coisas que são contra as escrituras, porque isso na cultura judaica está lotado. A gente deve saber que o povo israelita, no meio das suas diásporas, eles acabaram assimilando o conceito das nações. E quem acompanha meus vídeos sabe muito bem disso que eu estou falando. Então eu vou citar só coisas que estão entrelaçadas, encaixadas com as escrituras, ou seja, o Taná, que é um acrônimo de Torá, profetas e escritos. A Torá são os 5 primeiros livros, os profetas são os profetas maiores e menores, que seria Neviim. Os escritos é Ketuvim, que são tipo Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Esther, entre outros, que são livros históricos de sabedoria. Mas é isso. Só queria dar esse recado, que esse vai ser o último salmo, que será explicado e recitado, o que será feito agora, nesse exato momento. Mizmor le'asaf, Elohim nitzah badatel, Bekerev Elohim yishpot, Ad matai tishpetu havel, Ufnei reshaim teseu sela, Shiftu dal ve'atom, Ani varash hatzidiku, Paltu dal ve'viom yar reshaim hatzilu, Lo yader ve'lo yavinu, Bahashea ithalahu, Nimotu komos de aretz, Ani amarti Elohim atem, Uvene Elion, Kuhem, Ahen ke Adam, Temutu, Ureahad, Hasarim tipolu, Kuma Elohim shofita aretz, Ki ata tinha bereu hagoim.